Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4 e número 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pode tomar seus assentos nessa noite, com a liberdade de adorar e glorificar ao nome do Senhor. Nós sabemos que a conversa dentro da igreja pode atrapalhar o pregador. Eu andar de um lado para o outro pode atrapalhar o pregador, mas o meu glória, o meu aleluia, isso não vai atrapalhar o pregador, porque enquanto você glorifica a Deus aqui, o glória sobe para o céu, e enquanto você está aqui adorando a Ele, Ele está cuidando da tua casa, cuidando da tua família. Então não cesse de adorar o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, Deus ardeu fortemente esta palavra ao meu coração. Enquanto eu fazia a leitura aqui em cima do altar, Deus colocou algumas coisas em meu coração, para que assim eu venha trazer para a igreja nessa noite. Nós sabemos, pastora, que um culto bom não vai mudar a vida de ninguém. Uma palavra bem pregada não vai mudar a vida de ninguém. Mas o que vai mudar a minha vida é eu pegar tudo aquilo que foi aplicado no culto e aplicar sobre a minha vida. Então no outro dia eu vou ver uma mudança sobrenatural sobre a minha vida e sobre a minha casa. Não adianta nada eu vir para a igreja, pular, rodopiar, ir para um lado e para o outro, falar em línguas estranhas pelo dom a qual Deus tem me entregado. Mas o que vai mudar a minha vida é eu pegar a palavra aplicada no culto e aplicar sobre a minha vida e sobre a minha casa. Então vai haver uma mudança sobrenatural no meu ministério, na minha casa e na minha família. Nós sabemos que é uma carta escrita a uma igreja, a igreja que estava em Éfeso. E o nosso Senhor Jesus, Ele é o centro de todas as igrejas. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo, mas Jesus Cristo é o cabeça. Ele sabe o que se passa em cada igreja. Ele sabe o que se passa em cada coração. Ele sabe muito bem o que se passa na mente de cada um que está dentro da igreja. O nosso Senhor Jesus, Ele contempla tudo aquilo que está no nosso coração. Ele contempla a nossa entrada aos pés, quando colocamos os pés dentro da igreja. Ele está contemplando e Ele sabe muito bem ao coração de cada um que veio com o propósito de adorar Ele em verdade, em espírito, em cada vez que nós entramos pelas portas. Nós sabemos que muitas pessoas na nossa geração têm entrado para a igreja, mas a sua mente continua no seu serviço, continua no seu trabalho, e então o culto não vai mudar a vida dessa pessoa, porque muitos têm saído das suas casas e vêm apenas bater um ponto, marcar presença no culto. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele falou para nós que um culto nós devemos prestar um culto racional. Não adianta entrar pela porta dessa igreja e adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vai ser apenas um culto, vai ser apenas só mais um dia em que eu vim marcar presença. Mas quando eu entro pela igreja e eu adoro a Ele em espírito e em verdade, então vai vir uma mudança sobrenatural. E se eu ver um vazio, eu vou sair daqui cheio da presença de Deus. O que vai mudar a minha vida não é uma palavra empregada, mas é eu adorar, é eu se entregar a Ele em espírito e em verdade. E o que eu acho interessante é que Cristo vai dizer: eu sei bem das tuas obras, eu sei que é paciente e que não acoberta a mentira. Nós sabemos que tem muitas igrejas nesta geração que estão acobertando mentiras, estão acobertando coisas a qual não está no consentimento da palavra de Deus. Nós sabemos que nesta geração poucas são as igrejas separadas para Cristo, que ainda preservam pela palavra e pela uma doutrina bíblica aplicada por intermédio da palavra de Deus. Nós sabemos que aí fora tem muitas pessoas aplicando falsas doutrinas, porque o apóstolo Pedro, ele vai nos dizer na segunda carta dele, na segunda Pedro, ele vai dizer que virão falsos profetas, falsos doutores com falsas doutrinas, induzindo ao povo à perdição. E nós vemos que é eminente em nossos tempos
pessoas sendo induzidas por uma falsa doutrina bíblica, aonde você pode vir para a igreja e continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, mas o próprio Jesus Cristo diz: vem como estais, mas não permaneça como estais. Não adianta vir cheio de pecado lá fora e permanecer no pecado dentro da igreja. É por isso que muitos passam anos e o teu ministério não é levantado. Sabe por quê? Porque as velhas práticas ainda continuam na vida de muitos. O Espírito Santo está sobre este lugar. O Espírito Santo está presente sobre esta igreja. Você crê que Ele está presente? Você crê que Ele fala aos nossos corações nesta noite? Muitas igrejas têm aceitado as falsas doutrinas e não dão mais ouvido à palavra de Deus, e não querem mais aplicar esta palavra. Nós sabemos que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a própria palavra, e se eu não aceito a palavra sobre a minha vida, eu não aceito a Cristo dentro da minha vida. Se eu não consigo praticar esta palavra, eu não estou praticando os mandamentos de Cristo por intermédio da palavra. Todas as vezes que eu sou desobediente ao Espírito Santo de Deus, eu estou sendo desobediente a Deus, eu estou sendo desobediente à palavra, e todo aquele que é desobediente e resiste ao Espírito Santo está pecando contra Deus. E naquele grande dia, o Espírito Santo de Deus, e Deus vai estar lá, e quando nós abrirmos as nossas mãos, Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque lá na terra você não aplicou a palavra, você não viveu a palavra. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Naquele grande dia, cada um de nós vamos prestar conta. E todas as vezes que eu não dei ouvidos à palavra de Deus, todas as vezes que eu não quis aplicar a palavra de Deus sobre a minha vida, eu me torno desobediente à palavra dele. E os desobedientes não herdarão o reino do céu. Aqueles que não praticam esta palavra não terá parte com Deus. Aqueles que estão vivendo conforme a sua própria vontade, se alimentando todos os dias, os seus desejos momentâneos, carnais e passageiros, que não levam a nada, em vez de buscar primeiramente o reino de Deus, estão primeiro buscando as demais coisas, e depois o reino de Deus. Riqueza, fama, holofortes não traz salvação para ninguém, mas o que vai trazer salvação é eu pegar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, e então assim eu vou ter direito à salvação. O mundo aí fora já não dá mais credibilidade a esta palavra. Nós olhamos para hoje nos cartazes, está escrito o nome de pastores e pregadores famosos, mas não tem o nome de Jesus nos cartazes. Quem brilha agora é o homem, e o homem chega no altar. Se eu não fazer, não acontece. Se eu não pregar, não acontece. Mas quem usa o homem pela misericórdia ainda é Deus. Quem usa, quem opera é Deus. Quem cura é Deus. Quem transforma é Deus. Quem liberta é Deus. Quem liberta não é o homem, mas é Deus. Labrasteri biando ré. Quem opera na igreja ainda é o meu espírito. Decalabrastuiando rebria súbria. Quem opera ainda é a minha palavra. Decalabrasteri bidiclanto ré. E bidiclanto clebia súbria. Eu que salvo o homem, não é o homem que opera milagres. Decalabrachando clebia súbria. Quem opera milagres é o Espírito Santo de Deus. E Deus, e o Jesus vai continuar dizendo: eu sei da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, mas puseste às provas aqueles que mentem e não aceitam a mentira. O que eu acho mais interessante é que Jesus Cristo, Ele vem falando das qualidades dessa igreja. Ele vem dizendo que Ele está vendo tudo, que Ele está contemplando
todas as obras, mas muitos têm confundido a falta de obediência. Não adianta nada ter obra dentro da igreja, não adianta nada ir para fora arrecadar cestas básicas, não adianta nada ajudar o irmão, se eu estou sendo desobediente à palavra de Deus. Muitos têm confundido agradar o homem lá fora, agradar o parente, o familiar, e têm esquecido de agradar o Espírito Santo, aquele que Jesus enviou e caminha ao nosso lado. Sabe por que muita gente tem perdido o primeiro amor? É porque tem cometido um pecado que está oculto e muitas pessoas não conseguem enxergar. E você vai descobrir nessa noite que pecado é esse. O pecado que muitos têm cometido e não têm confessado é o pecado de resistir ao Espírito Santo de Deus. Sabe, todas as vezes que você está em frente a uma televisão e uma voz brada dentro do seu coração dizendo: vai ler a Bíblia, vai orar, não é você que está falando com você mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. E todas as vezes que eu escuto essa voz, e eu não vou fazer o que essa voz manda eu fazer, eu estou resistindo à vontade do Espírito Santo. E quando eu resisto à vontade do Espírito, eu estou sendo desobediente a Deus. E quando eu estou sendo desobediente a Deus, o diabo vai me aprisionar neste pecado, a qual muitos têm vindo aqui na frente das igrejas, têm pregado, têm orado, têm jejuado, mas esse pecado tem continuado em oculto. Muitos têm profetizado pelo nome do Senhor Jesus Cristo, milagres têm acontecido, têm pregado mensagens, pessoas têm sido alcançadas, mas as próprias vidas daqueles que pregam estão condenadas. Porque não adianta nada eu subir nesse altar e estar nessa noite pregando para cada um de vocês, se eu não estiver aplicando esta palavra sobre a minha vida. Eu vou salvar muita gente, a palavra vai alcançar vidas, mas eu vou ser condenado. O que muitos têm feito nesta geração? Pregado mensagens de autoajuda, mensagens que não causam arrependimento, e estão induzindo ao povo a falsas doutrinas, e por isso muitos têm perdido o primeiro amor. Mas eu te falo nesta noite, ainda não é tarde, ainda dá tempo. Sabe por quê? Porque enquanto tem vida, ainda tem esperança. Muitos falam que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ela não morre, porque a nossa esperança é Cristo, e Ele está vivo, assentado ao lado do Pai, contemplando com os olhos como chamas de fogo, está contemplando o nosso chamado, o nosso ministério. E ainda que um parente ou um amigo seu fala para você que não tem mais jeito, você vai o repreender, porque enquanto estamos em vida, ainda há jeito para cada um de nós. Ainda tem jeito para o seu parente, ainda tem jeito para o seu familiar, que não se lembra de um homem que estava à beira de um tanque há 38 anos e o seu caso estava perdido, mas quando ele se encontrou com a palavra, ele foi levantado daquela situação. Ele se encontrava paralítico, mas quando a palavra se encontrou com ele, Jesus falou para ele: pega a sua cama, levanta-te e anda. É Jesus dizendo para as nossas vidas: enquanto você está prostrado, eu não posso fazer nada, mas quando você se levantar na minha presença, grande é o mover que eu vou fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Grande é o levante do diabo contra as nossas vidas, mas quando nós se levantamos na presença de Deus, Ele pega na nossa mão e nos faz um vaso novo. Muitos dizem que não tem mais jeito, mas rapidamente aquele homem estava esperando o movimento das águas para poder ser salvo. Enquanto a palavra ia de encontro com ele, ele falou: Jesus, mestre, eu não tenho ninguém que me leve às águas quando ela é agitada. Sabe o que isso simboliza? Muitos vêm ao culto e quando vê um movimento, espera a cura através do movimento, mas o movimento não cura sem palavra, mas a palavra ainda cura sem movimento. Se eu vim aqui na frente e não fazer ninguém saltar, ninguém pular, pessoas ainda podem ser curadas, podem ser libertas, mas se vir alguém aqui pela própria carne, pular e rodopiar, não adianta nada, vai ser apenas mais um culto. Eu vou ter rodado, vou ter pulado, mas isso não vai trazer mudança sobre a minha vida.
Pelo dom muitos falam em línguas. Pelo dom muitos pregam a palavra de Deus. E as suas vidas espirituais estão mortas há muito tempo. Mas pelo dom ainda consegue subir em um altar e pregar a Bíblia. Porque nós sabemos que pregar a palavra é um dom que vem de Deus. Nós sabemos que Deus também entrega o dom da profecia, entrega o dom do louvor, entrega o dom de discernimento. Então muitas pessoas na nossa geração já têm largado o seu primeiro amor e têm sido usadas apenas por intermédio dos dons, porque os dons vêm sem arrependimento. Mas sem arrependimento ninguém alcança o reino do céu. Enquanto eu estava ali, Deus me deu um tema para esta palavra. E o tema é: se liberte do orgulho e se arrependa diante de Cristo. Muitos não querem se arrepender. Sabe por quê? A vergonha de vir no altar e confessar o seu pecado. Não é vergonha eu vir aqui na frente e confessar que eu errei, confessar o meu pecado. Mas vergonha vai ser chegar naquele grande dia e o meu nome não está escrito no livro da vida. Aí sim eu vai ter vergonha. Muitos têm se arrependido dentro do inferno, mas agora não tem mais jeito, não tem mais volta. O dia é hoje, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje, não deixa para se arrepender amanhã. Se você pode se arrepender hoje. Pregar uma palavra que vem com a sua responsabilidade de exortar é uma responsabilidade muito grande, porque muitos querem serem avivados pela palavra, mas passam o seu dia cotidiano sem pelo menos orar 10 minutos para Deus. E quando chegam no culto, quer que o pregador faça milagre e aviva a igreja inteira. Não é o caso dessa igreja, mas muitos lugares, quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, muitos pastores chegam no nosso ouvido e falam: deixa Deus te usar na revelação, deixa Deus te usar numa revelação. E esquece que a maior revelação que vai salvar o homem não é a revelação que sai da minha vida, mas a revelação da palavra de Deus. A revelação que traz arrependimento ainda é a palavra. Quem não se lembra de João, quando João vinha pregando, ele vinha pregando arrependimento. E quando João parou de pregar, depois veio Jesus. Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependa-te, arrependa-te. A mensagem de Jesus foi: arrependa-te. Labrasteri bidiclanto ré, decalabraiando rebria súbria. A mensagem de Jesus foi arrependimento. A mensagem de João foi arrependimento. Por que nós vamos mudar a nossa mensagem? Se o que a nossa igreja atual precisa é de arrependimento. Sabe por que os grandes sinais saíram muitos de dentro da igreja? Porque Deus viu muitas pessoas sendo curadas, sendo libertas de enfermidades, mas no outro dia não aparecia mais dentro da igreja. E então o próprio Espírito Santo nos conduz a pregar apenas a palavra. Não sou contra a revelação, porque Deus, quando Ele quer revelar, Ele nos revela. Mas as pessoas têm dado ouvido muito mais à revelação do homem, revelação de RG, revelação de CPF. Quantos pregadores vão lá no Facebook e vê a igreja toda e depois chega no culto para se engrandecer e fala o nome e o sobrenome, e a pessoa sem discernimento nenhum vai chorando para frente da igreja, mas quando está pregando a palavra não vê choro, não vê arrependimento. Mas isso vai mudar, isso vai mudar. Enquanto não dão ouvido a esta palavra, ministérios têm sido caídos, jovens têm sido perdidos. Olhamos para a nossa geração e vemos vários jovens sendo mortos novos, jovens envolvidos no crime, porque alguém que deixou o primeiro amor já não consegue mais pregar a palavra, porque alguém que deixou o primeiro amor não consegue mais se arrepender. A falta de arrependimento tem largado muitos fora da igreja. O orgulho. A pastora falou algo para mim, eu não gostei.
vou sair do ministério, e sai do ministério fora do consentimento de Deus. E a maior mentira que o diabo inventou neste século é que você pode ter Deus dentro da tua casa e não precisa ir para a igreja. Isso é mentira do diabo. Se eu não venho participar do corpo e do sangue de Cristo, eu não tenho parte com Ele no reino do céu. Se eu não estou dentro da igreja, sendo obediente à minha liderança, eu não tenho parte com Deus. Muitos têm falado, muitos têm reclamado da liderança, mas não têm coragem de acordar pelas madrugadas e orar pela vida da liderança. Muitos reclamam da liderança que tem, enquanto tem uma liderança pagando preço no altar da igreja, pregando uma mensagem de arrependimento. Muitos têm reclamado. É por isso que a vida não muda. Todas as vezes que eu se levanto contra o ungido do Senhor, o meu ministério é jogado por água abaixo. Todas as vezes que eu alabro a súbia, que eu se levanto contra o ministério daqueles em que Deus colocou no altar da igreja, eu estou blasfemando contra Deus. Eu estou sendo desobediente à palavra de Deus. Calaiando rebe a súbia, de calabrasteri biando ré, labaracarachandarábia. Eu posso não conhecer a igreja, mas o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo sabe o que se passa em cada igreja. E a hipocrisia de muitos vem para a igreja para poder adorar. Reclamam quando tem alguma criança correndo no corredor, mas enquanto tem alguém pregando a palavra, muitos estão com a sua mente no seu celular e não dão ouvido à palavra. Enfim, a hipocrisia tem alcançado a vida de muitos, mas aqui não, aqui é diferente, porque nós entendemos que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Após Cristo elogiar esta igreja, Ele vai vir com uma exortação. Ele vai apontar o defeito, porque pode ter certeza, se um pregador sobe no altar de uma igreja e ele só passa a mão na cabeça da igreja, tem alguma coisa errada com o pregador. Nenhuma mensagem na Bíblia nós vamos ver Deus apenas levantando as pessoas, apenas aplaudindo as pessoas. Quem não se lembra de quando Salomão edificou a casa do Senhor? Deus vai dizer: porque orastes, porque tem arrependimento, estão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração deste lugar. Não foi de qualquer jeito que os olhos do Senhor abriu para aquele povo. Foi através de um arrependimento. Foi através de sacrifício. Foi através de alguém pagar um alto preço. Sabe por que as portas dessa igreja estão abertas? Porque tem uma liderança que ainda paga o preço pelo rebanho. E se a liderança largar de mão, essas portas vão ser fechadas. Porque muitos que estão sentados nos bancos têm coragem de reclamar da liderança, mas não têm coragem de pagar o alto preço. Muitos nesta geração têm reclamado do pastor, têm reclamado do diácono, têm reclamado do presbítero, mas não têm coragem de orar, de ajoelhar no chão e pedir: Deus, muda isso na igreja. Eu acho que está errado. Se o Senhor pode mudar, toca no coração da liderança. Mas a primeira coisa que fazem, em vez de orar, de buscar a Deus, vão se reunir em reuniões feitas por intermédio do diabo e vão ficar fofocando da igreja. Isso, a fofoca, é um motivo de a falta do primeiro amor. Porque quando eu estou no meu primeiro amor, eu não tenho um desejo de mentir, de fofocar. O meu desejo é de buscar a Bíblia, é de buscar oração, é de buscar comunhão com Deus. Se você conhece alguém que está fofocando, pode ter certeza que ele já deixou o primeiro amor. Não tem temor nenhum à palavra de Deus. Não tem feito leitura da palavra de Deus. Porque a palavra é bem clara. Aquele que se levanta contra os ungidos do Senhor, há um grande peso espiritual na vida deles. Algumas igrejas, eu conheço alguns irmãos que passam anos e a sua vida não é mudada. Se a vida desse irmão não é mudada, não é por culpa do pastor, da liderança,
mas é por culpa do próprio irmão, que não tem deixado Cristo trabalhar, não tem se arrependido, não tem voltado ao primeiro amor. E todas as vezes que eu não volto ao primeiro amor, eu estou sendo desobediente a Deus. E todas as vezes que eu quero ser desobediente, eu estou aceitando o diabo entrar sobre a minha vida. Porque quando eu sou obediente a Deus, todas as cadeias são quebradas, todas as muralhas são quebradas, tudo aquilo que me atrapalha em viver o meu chamado é lançado por terra. E Cristo vai dizer para aquela igreja: lembra-te de onde caíste, se arrependa-te, volte ao primeiro amor, para que assim eu não venha tirar os seus cartiçais, ou para que assim eu não venha apagar o seu nome do livro da vida. Quantos há muito tempo têm o seu nome apagado no livro da vida e acham que estão vivendo de forma correta? Quantos têm vivido do jeito que quer e acham que estão fazendo a vontade de Deus? Quantos têm aplicado coisas novas e acham que estão certo? Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança, tentou algo novo, tentou colocar a Arca de Deus em carros novos. Sabe o que isso simboliza? Nem tudo que é novo é aprovado por Deus. Davi tentou algo novo e não foi aprovado, mas quando ele fez conforme a palavra, e então tudo deu certo. É Deus dizendo: não adianta doutrina nova, não adianta palavra nova, a minha palavra não mudou, é a mesma do passado, é a mesma do presente e será a mesma no futuro. Labra sub de clanto ré, de calabras teribiando rébria súbia. A palavra de Deus não mudou. Quem muda são as igrejas. Quem mudamos somos nós. Mas a palavra não muda. Mas se eu pegar a palavra de Deus e eu aplicar sobre a minha vida, eu vou mudar conforme a palavra. Muitos têm pegado o mundo e colocado dentro da igreja. Quantas pessoas saem do mundo lá fora e quando chegam dentro da igreja continuam se sentindo no mundo, porque muitas igrejas já não prezam mais pela doutrina bíblica. Quantas igrejas aí fora se encontram inchadas? Uma igreja inchada não significa que está diante da palavra do Senhor. É muito melhor ter uma igreja que está com poucas pessoas, mas estão compromissadas com a palavra, do que uma igreja abarrotada de gente, e quando você começar a pregar a palavra, apontar os pecados, vão sair, a igreja vai desinchar. Sabe o que é isso? Atrás de revelação, atrás de revelação de RG, de CPF, atrás de chave de casa, chave de carro, mas o que Deus tem para nós é salvação, é salvação, é salvação. Tem priorizado as vidas carnais, tem priorizado os desejos momentâneos e passageiros, e tem esquecido de priorizar o céu. Tem pessoas, irmãos, dentro da igreja, que há quanto tempo que não jejuam para Deus? Há quanto tempo não consegue tirar uma hora de oração para Deus? A igreja de Atos, lá em Atos, passaram 9 dias orando sem o Espírito Santo. E muitos de nós, com hipocrisia, dizemos que temos o Espírito Santo de Deus e não conseguimos orar mais do que 20 minutos de joelho. Como vamos ter essa convicção de salvação, a convicção do Espírito Santo, se nós não conseguimos orar 1 hora, que foi determinado por Cristo, quando Ele disse aos seus discípulos: não conseguem vigiar comigo 1 hora? Ele estabeleceu um tempo. Se nós formos analisarmos o 10% do dízimo, é como se Deus estivesse dizendo: eu quero apenas 10% do seu tempo. Um dia tem 24 horas, nós vivemos 24 horas para nós mesmos e não conseguimos tirar 2 horas para Deus. Quando chegamos no culto, 2 horas de culto, quando passa um pouquinho a pregação, já começamos a bater o pé dentro da igreja, agoniado para ir embora. Mas quando a porta é fechada, muitos ficam na frente da igreja conversando, e quando chegam dentro da tua casa, vai assistir televisão, conteúdos impropícios. Eu não posso ver o que você está assistindo, você não pode ver o que eu estou assistindo, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está contemplando tudo. Quantos nessa geração
tem conseguido esconder tudo do pastor, esconde tudo da liderança, esconde tudo de muitos, mas nenhum de nós consegue esconder as coisas de Deus. Sabe aquele conteúdozinho propício no celular? Pastor não está vendo, eu não estou vendo, a sua esposa ou o seu esposo não está vendo, mas o Espírito Santo está vendo. Sabe aquele conteúdo na televisão, pela madrugada, sabe as horas e horas de Netflix? Isso não vai levantar o teu ministério, mas o que vai levantar o teu ministério é ler várias horas de Bíblia, é ter várias horas de oração. Isso se levanta o homem. Quantos de nós passamos o dia alimentando a nossa carne e esquecemos de alimentar o nosso espírito? Isso é porque abandonamos o nosso primeiro amor. Isso é porque deixamos o nosso primeiro amor. Mas ainda dá tempo, ainda tem jeito para a tua vida, ainda tem jeito para a minha vida. Sabe por quê? Porque enquanto eu prego aqui, o mesmo dedo que aponta para vocês, tem também um dedo apontando para mim. E se eu não continuar a pregar e viver esta palavra, um dia eu estou pregando sobre arrependimento e amanhã posso estar eu sem arrependimento nenhum. Quantos têm tropeçado nas suas próprias palavras, porque vem na frente da igreja, quer falar e quer dizer, e não estão vivendo o que estão dizendo? Quanto nesta geração dizem que ora, mas dentro de casa não ora nada. A hipocrisia tem tomado de conta de muitos, mas o que nós não podemos ver, lá está Deus com seus olhos como chama de fogo, contemplando tudo que estamos fazendo. Mas hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de voltar ao primeiro amor. Hoje é dia de se libertar do orgulho. É um culto de libertação. E nós cremos que seremos libertos pela palavra do Senhor. Nós seremos libertos através da palavra do Senhor. Profecias dadas pelo homem pode não libertar ninguém, mas uma palavra aplicada sobre as nossas vidas pode causar um mover muito grande no mundo espiritual. E então assim pode haver uma libertação genuína. Muitas coisas não são alcançadas nas nossas vidas por culpa de nós mesmos, que continuamos a fazer contra a vontade de Deus e que seguimos fazendo a nossa própria vontade. Mas olha o que Cristo vai dizer: tenho porém isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o Espírito Santo que nos conduz a uma mensagem. É o Espírito Santo que traz uma palavra para as nossas vidas. Mas quem dá o passo do arrependimento são cada um de nós. Eu não vou pegar na tua mão e te fazer vir aqui na frente. Eu não vou pegar você à força. Mas só o Espírito Santo pode te conduzir a um arrependimento